Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar no Salmo 19. Esse salmo, diferentemente de outros, eu vou dividi-lo em três partes, que é como o próprio salmo se propõe, dividido em três partes. Eu vou ler aqui os primeiros versículos, os irmãos atentem. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, dele não se ouve nenhum som. Esse salmo é um salmo de Davi, que ele entrega aos mestres encarregados da música no santuário, para o uso ali dos adoradores reunidos, diferentemente de outros salmos que são de peregrinação, né? Então, aqui neste salmo nós encontramos o que a teologia chama de revelação natural, que é exatamente Deus se revelando na natureza, e vemos também nesse salmo a revelação especial, Deus se revelando pelas Escrituras. Então, Deus nos dá aqui dois livros, a natureza e as próprias Escrituras, para a nossa instrução e também edificação. Então, no primeiro nós podemos ler o poder de Deus e a divindade dele, o Criador. No segundo nós podemos conhecer a vontade de Deus e também ele mostra aqui a sua excelência e a utilidade desse livro para as nossas vidas. Então esse salmo ele se divide em três partes, como dissemos, e hoje nós vamos ver a primeira parte, que é a glória de Deus na criação, que é a revelação natural. Então o primeiro versículo nós já vimos aqui que o mundo criado ele vai declarar uma maneira contínua da glória de Deus. Seu testemunho nunca se finda através das coisas criadas. Segundo, nós vimos que no segundo versículo, ele dá sequência a essa ideia. Dia após dia, a mensagem da criação é efervescente e a criação não pode conter-se em si mesma, mas dia e noite ela vai proclamar a glória de Deus. Em terceiro, em parte alguma do mundo, essa mensagem é isolada, pois ela penetra todos os recantos, como diz o texto, versículo 3, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Então a voz da criação é uma mensagem universal. A voz do céu e da terra se alcança em todas as partes, nas partes mais remotas. Então esta é uma proclamação e uma convocação de Deus aos homens, mas, não obstante a isso, é uma mensagem muda, pois ela nada pode revelar aqui sobre a graça de Deus ou o caminho de acesso que Deus providenciou para o seu trono. Só posteriormente é que a gente vai perceber isso quando compartilharmos sobre as Escrituras. Então aqui é dado também um destaque especial ao sol. A luz e a influência do sol, de uma forma especial, manifesta também a glória de Deus. Vejamos em primeiro aqui a sua regularidade. A cada dia ele está presente. Segundo, o curso designado para ele se cumpre de uma extremidade à outra. Terceiro, o brilho com que ele aparece é comparado a um noivo pronto para casar. E a alegria com que ele faz esse percurso. Então, mesmo sendo um caminho vasto a percorrer, ele faz com prazer e com alegria, como o herói que percorre o seu caminho, comparado a este herói. Por isso fala-se sobre a alegria. Então, com a mesma satisfação, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o sol da justiça, terminou o seu trabalho, que foi dado para fazer, ou seja, de salvar todo aquele que nele crê. Observem que tudo que o Senhor criou aqui, que manifesta o seu poder tremendo, pelo qual eles foram criados no princípio e continuam até o dia de hoje, de acordo com as ordens que foram dadas. Então, quantos percebem, então, e absorvem essa mensagem da criação? Segundo Paulo, muito pouco, porque embora os homens, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios e obscurecido em seus corações insensatos, está lá em Romanos capítulo 1, versículo 21. Então, somente aqueles que de fato temem a Deus
é quem pode realmente ver na criação a mão de Deus e lhe render seus louvores pelas maravilhas de suas obras. Meus irmãos, nossa conclusão aqui: o poder, a sabedoria, a bondade, a pontualidade, a fidelidade e a grandeza e a glória de Deus são muito visíveis no céu. Quero, porém, lembrar os irmãos que esse poder, essa sabedoria, essa bondade, pontualidade, fidelidade, grandeza de Deus está à disposição daqueles que são seus, daqueles que nele creem e que estejam com um propósito no coração de fazer tudo para a glória de Deus. Portanto, lembrem-se que o poder de Deus, a sua bondade, Deus é pontual nas suas realizações. Ele não há de faltar com nenhum de nós, seja qual for a situação e circunstância que nós estejamos nos encontrando. O seu poder, a sua pontualidade, fidelidade, bondade para conosco. E aquilo que Deus fizer, não esqueça de glorificar o nome dele. Que o Senhor aplique essa mensagem ao nosso coração em nome de Jesus. Amém.